porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Oi, meus amigos, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Antes de começar o vídeo de hoje, por favor, se gostarem, deem like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito, e compartilhe também o vídeo. Agora podemos ir para o tema do vídeo, que é Jesus é o Senhor do sábado. O primeiro texto se encontra em Marcos 2, verso 27 e 28. Na minha versão diz assim: Então ele lhes disse: O Shabat foi feito para o ser humano, e não o ser humano para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor até mesmo do Shabat. Em outra versão pode dizer assim: Assim o Filho do Homem também é o Senhor do sábado. E também em Mateus 12, verso 8 diz: Porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat, ou o Senhor do sábado, em outras versões. Você já parou para se perguntar por que Jesus disse isso? Para nós entendermos um pouco melhor o que ele quis dizer, nós precisamos entender um pouco sobre a época em que ele viveu. Naquela época, os mestres da lei, eles começaram a desenvolver e adicionar algumas regras, algumas leis, digamos assim, para completar, digamos assim, a estrutura religiosa, as tradições e também os ensinamentos. Então, a cultura judaica teve essa interferência. Mas por que isso aconteceu? Bom, essas regras foram implementadas depois do exílio babilônico. Quando os judeus foram exilados na Babilônia, houve uma mudança na comunidade judaica. Então, por exemplo, até a linguagem mudou, que antes era hebraico, e daí eles passaram a falar aramaico. Também, com relação também à parte cultural e religiosa. Por exemplo, o Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados para os judeus, que tem conselhos, tem orientações com relação aos costumes, às tradições, às leis e também interpretações e orientações para todos os aspectos da vida. Existe o Talmud de Jerusalém e também existe o Talmud que foi escrito quando os judeus passaram pelo exílio babilônico e muitas vezes é considerado pela comunidade judaica como a melhor coletânea, ou seja, o Talmud melhor foi escrito na parte quando eles foram exilados. Enfim, mas o que esse exílio tem a ver com essa mudança e com essa adição de costumes e normas? Como nós sabemos, o exílio babilônico foi consequência da desobediência, ou seja, o não cumprimento das leis de Deus. Porque nessa época os mandamentos eles não foram cumpridos, então o exílio babilônico foi uma consequência dessa desobediência. Então, quando os judeus saíram do exílio babilônico, eles não queriam que isso acontecesse novamente. Então, eles se tornaram mais rigorosos à observância dos mandamentos de Deus. E pelo fato deles não quererem mais transgredir os mandamentos de Deus, os próprios líderes religiosos passaram a complementar a observância da lei. Ou seja, antes, a observância era estrita à Torá, ou seja, ao Pentateuco, as leis de Deus que estão nos primeiros 5 livros da Bíblia. Mas a partir desse tempo, os mestres da lei começaram a desenvolver regras adicionais e também regulamentos com relação ao cumprimento das leis de Deus. E isso tornou um fardo o cumprimento das leis, de forma que não refletiam a vontade de Deus, porque Deus deu as ordenanças dele, mas essas ordenanças foram complementadas por homens. Assim, além da observância das leis de Deus, os judeus também passaram a observar as leis e tradições orais. E naquela época tinha muitas regras com relação a vários aspectos da vida, e o sábado era um desses elementos que os líderes religiosos se tornaram mais rigorosos para a observância. Então, o sábado passou a ser um fardo para os judeus. Ele não representava mais o verdadeiro sentido do sábado. Representava a real vontade de Deus para o seu povo. Então, voltando para a passagem de Marcos, onde Jesus afirmou
que o sábado foi criado para o homem e não o homem por causa do sábado, representa que o sábado ele foi instituído para beneficiar a humanidade. Não é para ser uma opressão, não é para ser um fardo. É para ser benéfico, é para nós nos reconectarmos a Deus, nosso Criador, para nós desfrutarmos da companhia dele e também para nós termos um descanso da mente e do corpo. Com relação também a Jesus ter afirmado, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nesse contexto, ele quis dizer que ele tem autoridade divina, ele tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Com essa passagem, muitos pensam que talvez Jesus tenha abolido o sábado, mas na verdade ele aboliu a forma errada de guardar o sábado. Ele ensinou a real observância, como deve ser feita, como, por exemplo, fazer o bem ao próximo. Por isso nós devemos seguir sempre o exemplo de Jesus, fazendo dele não somente nosso Salvador, mas também o Senhor das nossas vidas. Espero que você tenha gostado da reflexão de hoje. Fiquem com Deus. E se gostou do conteúdo e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, dê like no vídeo se você gostou, deixe seu comentário também, que é importante, e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe vocês.